Nos últimos anos, uma série de crises inesperadas, desde a pandemia de Covid-19 até a invasão da Ucrânia pela Rússia, abalou a economia e as cadeias de suprimentos da Europa. Além da interrupção imediata, esses eventos revelaram um problema mais profundo e duradouro. Megaprojetos de transporte emblemáticos na Europa estão ficando muito mais caros e atrasados, e isso já não é especulação. Segundo um relatório recém-publicado, o Tribunal de Contas Europeu reconheceu oficialmente a dimensão do problema, atualizando suas conclusões de uma auditoria semelhante realizada em 2020, e a conclusão é impressionante. Os auditores da União Europeia rebaixaram sua avaliação anterior sobre a meta de conclusão do núcleo da rede transeuropeia de transportes, passando de improvável de ser alcançada para uma definitiva. Não será alcançada até 2030. No entanto, a realidade se mostrou muito mais complicada. Entre os projetos analisados em detalhes pelo Tribunal de Contas Europeu estão 4 megaprojetos ferroviários bem conhecidos: Rail Baltica, Lyon-Turim, o túnel de base do Brenner e a ferrovia de alta velocidade Basca-Iburmburu. Aqui no Ferrovias Explicadas já exploramos a maioria deles individualmente. Os links para esses vídeos estão na descrição, mas desta vez vamos abordá-los de um ângulo diferente. Em vez de focar em engenharia ou traçado, vamos fazer uma pergunta mais ampla: o que realmente está acontecendo com os megaprojetos europeus? E por que os custos continuam multiplicando enquanto os atrasos só aumentam? Mas antes de continuarmos, um aviso rápido. Se você gosta do que fazemos e quer apoiar o canal, considere se tornar um apoiador no Patreon, virar membro do YouTube ou adquirir alguns dos nossos produtos oficiais. Os links estão aí embaixo. Muito obrigado por nos ajudar a continuar trazendo esses vídeos. Além dos projetos ferroviários, a auditoria também abrange a hidrovia Sand-Schelt, a rodovia A1 da Romênia, a ligação fixa rodoviária e ferroviária Fehmarn-Belt e a conexão ferroviária E59 com os portos na Polônia. Juntos, esses projetos de vários bilhões de euros envolvem diretamente 13 países da União Europeia: Bélgica, Dinamarca, Alemanha, Estônia, Espanha, França, Itália, Letônia, Lituânia, Áustria, Polônia, Romênia e Finlândia. E o panorama geral é preocupante. Quase todos os projetos estão significativamente atrasados e acima do orçamento, mas os megaprojetos ferroviários se destacam como a categoria mais problemática. O atraso médio já chegou a 16 anos, em 4 anos pior do que o registrado em 2020. E os custos? Em 2020, os megaprojetos europeus já haviam registrado um aumento médio de 47% nos custos reais ajustados pela inflação em comparação com as estimativas originais. E a tendência só continuou aumentando. Esse aumento é impulsionado principalmente por 2 projetos ferroviários, cujos custos explodiram: o Rail Baltica e o Lyon-Turim. Para mais detalhes sobre o projeto, confira outros vídeos, mas agora vamos apenas dizer que o Rail Baltica visa construir uma linha de bitola padrão para ligar os estados bálticos à Polônia, superando as ferrovias de bitola larga soviéticas e integrando os bálticos ao sistema ferroviário da União Europeia. Tanto economicamente quanto estrategicamente, no entanto, a realidade financeira mudou radicalmente. Em apenas 6 anos, o custo estimado apenas para a primeira fase aumentou cerca de 160%, chegando a 23,1 bilhões de euros, quase 4 vezes mais alto do que a estimativa original calculada para todo o projeto. Para o túnel e a nova linha entre Lyon e Turim, os custos aumentaram cerca de 23% desde 2020, com a estimativa mais recente ficando em aproximadamente 15 bilhões de euros. Além do aumento dos custos, o projeto também enfrentou forte oposição de grupos ambientalistas. Apoiadores dizem que isso vai reduzir bastante o tráfego de cargas nas estradas alpinas. Enquanto os opositores, incluindo manifestantes próximos à vila de Saint-Rémy-de-Maurienne, no sudeste da França, em 2017, alertam para sérios danos ecológicos e afirmam que fontes de água locais já foram afetadas durante as obras de construção.
Observando todos os 4 megaprojetos ferroviários juntos, Rail Baltica, Lyon-Turim, Túnel de Brenner Base e o Ix-Basco, a escala da escalada fica ainda mais clara. Usando valores de preços comparáveis, de 2019, a estimativa original combinada era de cerca de 20,5 bilhões de euros, enquanto a estimativa mais recente subiu para 45,3 bilhões de euros, representando um aumento médio de aproximadamente 126% por projeto. O recordista absoluto é o Rail Baltica, cujo custo saltou de 4,6 bilhões de euros para 18,2 bilhões de euros, um aumento de 291%. Em parte como resposta aos crescentes estouros de orçamento, em 2024, o promotor do projeto Rail Baltica, RB Rail, realizou uma revisão detalhada de suas premissas orçamentárias. A análise concluiu que cerca de metade do aumento de custo se deveu à baixa maturidade e ao detalhamento insuficiente das estimativas originais. O restante se deveu principalmente a mudanças posteriores no escopo e projeto. Esse é um ponto fundamental. Megaprojetos raramente permanecem idênticos ao conceito inicial entre o planejamento inicial e o início ou mesmo o fim da construção. Os padrões técnicos evoluem, as prioridades políticas mudam e novos requisitos surgem. Combinados com complexidades de engenharia imprevistas e choques externos, esses fatores quase inevitavelmente fazem com que os custos ultrapassem em muito as projeções originais. A RB Rail também alertou que a estimativa de custo mais recente ainda pode não ser definitiva, já que estudos de design detalhado existiam para apenas cerca de 1/3 de toda a rota. Em termos de cronograma, os parceiros decidiram, portanto, dividir o projeto em 2 etapas. Uma primeira fase consistindo em uma ferrovia de via única, com custo de cerca de 15,3 bilhões de euros a ser entregue até 2030. E uma segunda fase, mais abrangente, cujo cronograma ainda não foi definido. Definido em relação aos atrasos, pegue como exemplo o projeto de alta velocidade Basco-Uai. Esse projeto tem como objetivo conectar cidades do norte da Espanha com a França e foi inicialmente planejado para estar operacional em 2010. Depois de um tempo, uma nova meta foi estabelecida para 2023. Agora sabemos que a linha não será inaugurada antes de 2030, sendo 2035 considerado mais realista. De acordo com dados da Comissão Europeia, a Espanha foi um dos países que mais investiu em trens de alta velocidade, com uma média de cerca de 1,5 bilhão de euros por ano entre 2018 e 2022. No entanto, as consequências de 3 recentes acidentes fatais de trem expuseram a manutenção inadequada das redes ferroviárias existentes. Da mesma forma, a abertura do túnel de base do Brenner para conectar a Áustria e a Itália foi adiada para 2032 no mínimo, e não para 2016 ou 2028, como previsto anteriormente. A abertura da linha de Lyon a Turim está atualmente prevista para 2033. Ela estava originalmente programada para ser inaugurada em 2015, mas foi adiada para 2030 em 2020. Além disso, a conclusão do projeto Fehmarnbelt para construir um novo túnel ferroviário submarino entre a Alemanha e a Dinamarca foi adiada de 2029 para pelo menos 2031. Considerando todos os megaprojetos ferroviários, juntos, o atraso médio é de 14,5 anos. A conclusão é inequívoca. O objetivo de 2030 para a conclusão da rede central do Uetent será sem dúvida perdido. Claro, o relatório do TCE coloca parte da culpa no impacto da Covid-19 e da guerra na Ucrânia. Reconhecendo que esses fatores impactaram cronogramas, cadeias de suprimentos, construção, disponibilidade de mão de obra e custos de materiais. Outro aspecto adicional é a necessidade realista de se adaptar a um quadro regulatório em constante evolução.
Além disso, alguns dos projetos estavam enfrentando desafios técnicos inesperados, como restrições geológicas na escavação de túneis e situações semelhantes, o que contribuiu para custos adicionais e atrasos. Por outro lado, vamos mencionar algumas melhorias que foram reconhecidas no relatório e que ocorreram entre 2020 e 2025. Uma delas é a melhoria no quadro de governança para megaprojetos europeus. Como, por exemplo, a Comissão Europeia agora possui ferramentas legais à disposição para analisar os projetos e exigir explicações para os atrasos. Embora o relatório destaque que esses poderes são um tanto limitados e só foram usados uma vez, e não para nenhum dos megaprojetos analisados no relatório. Ainda assim, os auditores esperam que a revisão do regulamento TEN-T de 2024 aumente o papel e o poder da Comissão Europeia para supervisionar a conclusão da rede. No entanto, essas medidas não terão impacto sobre os projetos atuais, pois eles já avançaram o suficiente para se tornarem uma exceção às novas obrigações legais, mas sim apenas sobre projetos planejados para o futuro. O relatório também observa que o impacto da mudança dependerá de as disposições legais serem implementadas na prática. Claro, a lei promete a entrega, mas a realidade negocia o prazo. Outro aspecto positivo é, sem dúvida, o aumento da contribuição financeira da UE para os orçamentos dos projetos, já que 8 megaprojetos receberam ao todo mais 7,9 bilhões de euros em subsídios da UE desde 2020. Isso significa que o valor total de financiamento da UI desembolsado para essas infraestruturas agora é de 15,3 bilhões de euros. Dos quais 8,3 bilhões ou mais de 54,2% referem-se apenas ao setor ferroviário. No final, devemos novamente observar a complexidade dos megaprojetos da rede TEN-T, que é um fator que contribui para essa situação. A maioria dos megaprojetos de transporte são tecnicamente muito exigentes, financeiramente pesados, mas também altamente dependentes da cooperação entre muitos atores, o que é sempre um desafio. De qualquer forma, como disse o membro do TCE, 3 décadas após a concepção da maioria desses megaprojetos, ainda estamos longe de cortar a fita e longe de alcançar as melhorias pretendidas nos fluxos de passageiros e cargas por toda a Europa. No entanto, embora não tenhamos respostas definitivas sobre como resolver todas as questões, sabemos que a Europa não pode se dar ao luxo de mais atrasos de décadas em ligações de transporte críticas. Esses projetos de infraestrutura são essenciais para a mobilidade, para o mercado único, para a competitividade e para a resiliência europeia. Garantir um financiamento adequado e previsível é essencial para possibilitar o planejamento estratégico, manter o progresso e apoiar a implementação coordenada de grandes infraestruturas em toda a União. Todas as partes interessadas devem cooperar para atingir esses objetivos. Curta e inscreva-se para mais conteúdos sobre ferrovias pelo mundo. Se você quiser apoiar o canal e receber conteúdos exclusivos, confira nossa página no Patreon. Além disso, não perca nosso e-book repleto de informações detalhadas sobre ferrovias. O link está na descrição abaixo. E se você gosta de produtos legais de ferrovias, também temos opções para você. Nos vemos no próximo vídeo e até lá, boa viagem sobre os trilhos.